Boa tarde a todos. Espero que continuem bem de saúde, animados. As coisas parece que estão a correr bastante bem, melhor do que todos nós estávamos à espera e brevemente, seguramente que teremos a guerra, se não vencida, pelo menos mais dominada e mais disponíveis para podermos voltar às atividades que vinhamos a fazer, nomeadamente aqui na Câmara, a Universidade Sénior, o desporto, as atividades culturais, tudo isso. Esperamos que tudo isso esteja para breve. Vamos acreditar nisso e todos proteger-nos para ajudar nesse objetivo. Hoje trago-vos um livro de uma amiga minha de Pavia, a Custódia Casanova, que foi professora e escreve também, é escritora. O livro chama-se Pavia, Minha Terra, Meu Encanto, e vou ler-vos uma memória em jeito de crónica, que é sobre a escola de Pavia, que foi também a minha escola, por coincidência sou de Pavia também, e foi a escola onde eu passei a minha infância também. O título da crónica chama-se A Escola da Minha Infância. Quando entrei para a escola primária, no início da década de 60, adorava a minha escola. Tudo ali me parecia bonito. Aprender era uma descoberta de todos os dias. Lembro-me alguns episódios com muito carinho. Outros fazem-me rir, passado mais de meio século, pela ingenuidade que descrevem ou pela ignorância que demonstram. Era uma época em que os livros que tínhamos em casa eram apenas e só os escolares obrigatórios. Não tínhamos televisão e apenas um rádio nos trazia notícias ou música de outros lugares. Essa escola de que vos falo era frequentada só por meninas, já que os meninos ocupavam outro edifício, separado do nosso por uma vedação e arbustos que tentavam impedir que nos olhássemos. Era uma escola construída sobre o modelo do Plano dos Centenários, igual a centenas que existem por todo o país. Na frontaria, 6 grandes janelas e uma porta ornamentadas por cantaria de granito. Atrás havia um pátio, coberto para brincarmos abrigadas do sol ou da chuva, e onde me lembro de saltar à corda, jogar à china e cantar canções da roda. Que linda falua que lá vem, é uma falua que vem de Belém. A escola tinha 2 salas, que nessa altura estavam cheias de meninas. Cada sala estava também quase completamente cheia de carteiras de plano inclinado, com um tinteiro de porcelana ao centro, e em cada uma sentavam-se 2 crianças. Havia um armário, uma secretária, uma cadeira para a professora, um estrado junto do quadro de ardósia e uma caixa métrica. Além deste mobiliário, existia ainda, em cada sala, a fotografia do Oliveira Salazar e do Américo Tomás, respectivamente Primeiro-Ministro e Presidente da República, que ladeavam um crucifixo, colocados por cima do quadro preto de ardósia. As minhas professoras mudavam todos os anos e eu achava sempre que cada uma era a mais linda e atenciosa professora que devia existir na Terra. Lembro-me ainda de gostar das roupas que vestiam, dos sapatos que calçavam, dos penteados, e recordo-me que uma delas, a Dona Tilita, usava um batom vermelho que lhe evidenciava os lábios carnudos e lindos que possuía. Algumas situações que ali vivenciei e que vos vou contar ilustram, de algum modo, o meu desconhecimento do mundo. E, por outro lado, talvez também digam alguma coisa sobre o pensamento pedagógico da altura, e que só mais tarde entendi. Nessa época, havia o hábito diário, antes do começo das aulas, de todas as alunas se levantarem e, ao lado das carteiras, rezarem a oração da manhã, que a professora dedicava a uma causa que julgava importante. Uma destas professoras dedicava muitas vezes a nossa oração à conversão da Rússia e ao concílio ecuménico. Era assim que eu ouvia aquilo que julgava serem 2 palavras, mas afinal eram 5 palavras: conversão da Rússia e concílio ecuménico. Aquelas palavras difíceis que a minha professora pronunciava, tão bem, intrigavam-me, mas eu tinha vergonha de perguntar o seu significado, pois pensava que só eu não sabia o que queriam dizer. No entanto, penso agora que, como eu, nenhuma outra criança saberia o seu significado. Passaram alguns anos até que eu soubesse o significado de conversão da Rússia, e muitos anos mais para que alguma informação clara me chegasse sobre o concílio ecuménico. Um outro episódio ilustrativo de situações embaraçosas causadas pelo desconhecimento do significado de algumas palavras aconteceu um certo dia em que a minha professora me chamou para me dizer que não podia dizer palavrões. Uma menina como eu não podia fazê-lo, lembrou-me. Fiquei quase petrificada, sem argumentos.
com a voz embargada. Lembro-me da minha aflição por não perceber porque ela me dizia aquilo. Quando consegui dizer-lhe que nunca dizia tais palavras, ela chamou a aluna que a tinha informado do meu mau comportamento. Lembro-me que a outra aluna insistia que eu tinha dito um palavrão, e eu, quase a chorar, fui obrigada a prometer que nunca mais diria essas palavras. No recreio seguinte, enchi-me de coragem e perguntei a essa colega qual o palavrão que eu tinha dito. Ela explicou-me então que o que eu tinha utilizado na frase, não podia portar-me mal, porque senão a minha mãe dava-me porrada. A palavra em causa, porrada, era usada em minha casa, não como palavrão ou ofensa. Fiquei estupefacta com aquela acusação. Embora gostasse de o ter feito, nunca tive coragem de contar à professora qual a palavra da discórdia e por que a tinha eu usado. Por causa disso, a minha professora não chegou mesmo a saber qual o palavrão que eu havia pronunciado. Estes episódios insignificantes fazem-me sorrir pela ingenuidade que encerram. Quantas vezes julgamos os outros sem verdadeiramente conhecermos as razões da sua atuação. A riqueza da natureza humana também está nas suas diferenças. No entanto, essas diferenças criam muitas vezes desigualdades e quantas dificuldades por vezes em nos aceitarmos, em nos tentarmos compreender. Aquilo que cada um transporta no seu coração e no seu pensamento nem sempre tem o mesmo significado, a mesma carga, o mesmo valor para os que nos rodeiam. É preciso que nos conheçamos uns aos outros antes de nos julgarmos. Ao longo da minha vida profissional, tentei estar atento aos alunos com quem trabalhei nas diferentes escolas por onde passei, para que todos entendessem do que é que falávamos. Apesar dos anos que nos separam dos episódios que descrevi, ainda nem todos têm boas condições de acesso à informação. Há muitos meninos e meninas que, tal como eu, há 50 anos atrás, só têm em casa os livros da escola. Em Portugal, hoje, no século XXI, 1 em cada 3 crianças corre risco de pobreza. A igualdade de oportunidades não é ainda uma realidade e isso cria injustiça e determina, pela negativa, o desenvolvimento de uma sociedade. E assim termino. Aconselho-vos a ler o livro, que é muito bonito, um livro de memórias, mas também de reflexões sobre outros tempos que têm tendência neste momento talvez para se repetirem. Façam um favor de ser felizes, tudo bom. Abraços.